Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. E hoje, Miranda, vamos aqui fechar esse ciclo da obra Gênese, capítulo 18, são chegados os tempos. O item é o 35, o último item da nova geração. Lembrando que nesse item aqui, Kardec vai falando dessa renovação da população espiritual do planeta para ajudar na melhoria, para ajudar na evolução da humanidade. Então Kardec diz aqui no item 35. Cadê o Eduardo Araújo, Miranda? Será que ele está lanchando? Eu acredito que sim. Diz aqui Kardec: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso hão de todos sempre chegar. Então Kardec aqui, Miranda, ele diz que, porque ele já vinha comentando, Kardec informando para nós nos itens anteriores, principalmente aqui no 34, que de tempos em tempos, né, haveriam que essa mudança, na verdade, ela seria sinalizada, digamos assim, por umas causas de destruições. E ele fez até no item 34, ele faz até uma analogia com as estações do ano. Ele até coloca, são as folhas que caem no outono, enfim. E aqui no 35, Kardec ele vai dizer que quando a gente analisa essas destruições para o materialista, isso na verdade é como se fosse um grande desastre, uma grande calamidade. E a gente, quando acontece isso, até põe em dúvida a existência de Deus. Pandemia, guerras, desastres da natureza, ecológicos, a gente acaba condicionando, digamos assim, não condicionando, né, mas a gente tem assim uma falta de fé. É como se a gente não estivesse entendendo o que está acontecendo e por que Deus permite ou permitiria que isso acontecesse. No item 34, ele chega a usar a palavra remodelação da humanidade. Então, o perfil da humanidade terrena vai atender a um outro requisito, não é? Então, aquele que não é materialista e sabe da transitoriedade dessa resistência física, ele não vai ficar desesperado. Ele vai passar a compreender o sentido da vida e se capacitar para oferecer sempre o melhor onde quer que ele esteja. Então, esse fenômeno morte, desagregação da matéria, modificação dessa realidade, ela vai ser vista de uma forma não tão catastrófica, mas como uma transição natural. Porque, olha, quando nós começamos a amadurecer a emoção e o raciocínio, não faz sentido uma criança ficar eternamente no maternal. Ou no primeiro ciclo, não é? Senão ela nunca vai atender aquilo que a vida convida no potencial que ela traz. Quando nós começamos a se perceber num contexto do universo
não limitado nem limitante, porque a nossa visão fica limitante, aquilo que nos dá prazer, aquilo que é nosso interesse pessoal. Mas quando nós começamos a enxergar, rompendo esses limites, nós vamos saber que sem essa transição, sem essa transformação que a morte traz, nós espíritos não vamos confeccionar um perispírito habilitado a estar em lugares mais elevados. Porque, olha, um amigo espiritual, um Dr. Bezerra, ele transita por um mundo primitivo sem caos interior, porque ele já passou por aquilo. Ele já conhece, sabe de letra o que acontece no mundo primitivo. E ele não está preso no mundo primitivo. É essa compreensão que vai nos ensinar a não ficar tão imediatista nem desesperado com o que acontece por fora. Principalmente numa sociedade que nós vivemos no momento, onde o caos está estabelecido por uma inversão de valores. Aí nós começamos a desenvolver uma resiliência, não é? E um estado interior de domínio de si mesmo, para não ficar revoltado, com raiva, desejar o mal, querer matar, querer vingar, porque a gente sabe que o outro também está num transitório, ele não vai ser eternamente aquilo. E não nos cabe a nós querer fazer por dentro dele aquilo que ninguém faz por dentro de nós. E aí, Eduardo? E aí que o materialista ele tem uma visão completamente diferente da nossa, né? Eu atendo algumas pessoas que são ateístas e eu acho interessante o discurso deles, né? Eles falam assim, agora com esse aquecimento do planeta vai morrer todo mundo. E eles têm uma visão meio catastrófica, né? Porque como para o ateu, né, para o materialista, a vida é só isso daqui, eles olham o que está acontecendo no planeta, né? Guerras, o chamado aquecimento global, enfim, isso gera uma sensação muito ruim, porque eles entendem que, olha, eu queria muito curtir a vida, né? Porque para eles o que importa é a vida material, normalmente. Eu não estou aqui dizendo que o ateu ele é uma pessoa ruim, não é isso. Eu conheço muitos ateus que são melhores do que muitos religiosos, né? Mas eu digo da percepção que o ateu tem, que o materialista tem, da vida. Porque para ele a vida é só a matéria. Morreu, acabou. Então se ele enxerga que o planeta está em ebulição e de todas as formas, seja através da violência, da guerra, das mudanças climáticas, ele fica apavorado, sim, com medo de perder aquilo que é o maior patrimônio dele. Qual é o maior patrimônio dele? A vida física. Né? E ele entende o quê? Que morreu, acabou. Então eu preciso viver, eu preciso aproveitar a vida aqui na Terra, porque a minha vida vai acabar quando eu morrer. Então é uma visão completamente diferente da nossa. Eu volto a repetir, o que não quer dizer que o ateu seja uma pessoa ruim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitos companheiros que são ateístas são pessoas éticas, são pessoas amorosas, que fazem o bem, mas eles carregam esse vazio na alma, que é justamente esse vazio que eles próprios gostariam de preencher com a crença em Deus. Mas como eles não conseguem compreender este Deus, ou como esse Deus foi apresentado a eles de uma maneira diferente, ou eles trazem decepções de vidas anteriores e já trazem inconscientemente esse conflito com Deus, eles recusam a ideia da divindade e a ideia de que nós somos um espírito que sobrevive à morte do corpo. É porque durante muito tempo também a gente teve uma ideia de Deus um pouco distorcida da realidade. Um Deus vingativo, ou então um Deus que basta você pedir que esse Deus vai te dar. Então isso, acho que de alguma maneira, e todas as religiões, elas acabam cultuando um Deus, independente aí da designação, mas ele acaba fazendo menção a um Deus. A pessoa se coloca como materialista porque, ainda que aquelas ideias ali façam sentido para ela, mas a ideia de existir um ser universal que controla todos esses passos, e já que o passo dela, digamos assim, o Eduardo cita essas amarguras, às vezes de outras reencarnações, de outras existências, ou até nessa própria existência mesmo,
ele traz alguma coisa que a gente não concorde, porque a gente vê um Deus que teria que, se Deus existe, ele é bom, ele vai fazer tudo o que eu quero. Como se fosse uma coisa automática. Ele não vai colocar a humanidade ou a população num estado de dificuldade. Então essa ideia desse Deus que dá esse livre-arbítrio e deixa que às vezes coisas ruins aconteçam, é uma ideia que acaba ali fomentando esse materialismo. Eu não consigo compreender que Deus permita que isso aconteça, uma guerra aconteça, um flagelo aconteça. Então Deus não existe. Eu lembro de um amigo que a mãe dele pegou uma doença, acho que foi meningite, alguma coisa assim, teve meningite, e a meningite, quando você dá no idoso, né, ela é quase que fatal. E ela teve essa doença e acabou desencarnando. E aí eu lembro que ele falou uma vez para mim, se Deus existisse, ele não permitiria que a minha mãe desencarnasse. Então ele dizia que não acreditava mais em Deus. Então essa visão distorcida, ela acaba ainda que aquela religião possa trazer algo, ou filosoficamente, ou cientificamente, que seja atraente ou aceitável, mas essa ideia de que existe tudo isso é para se chegar a um Deus, mas esse Deus não me deu aquilo que eu queria, então eu acabo me afastando e me tornando um materialista. Eu entendo dessa maneira, Miranda, que pode haver uma correlação, uma distorção da compreensão de Deus e do objetivo da vida. Mas também nós vamos observar que durante muito tempo a fé, sabe, essa coisa, olha, a ciência e a religião, vai chegar um momento que vai haver uma aliança entre as duas. Sim. Porque as duas atendem a mesma necessidade, a Kardec vida. Coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A aliança da ciência e da religião, que vai ocorrer. Porque as duas atendem ao verdadeiro sentido da vida. Mas nós ficamos congelados na ciência humana, que é essa coisa que nós barganhamos com ela. Não é? Na hora que alguém enxerga além e começa a se preparar para cientificamente nos trazer o raciocínio, ele é boicotado, ele é alijado daquele grupo, ele enfrenta dificuldades porque aquela ideia que ele tem que dar uma expansão à minha compreensão da vida através do aspecto científico vai me tirar do domínio de outras coisas que eu ainda gosto. Então tem perseguições. A gente fica observando, durante muitos séculos a fé foi usada para destruir, para subjugar. Não é? Então você vê pessoas hoje que são pessoas boas, mas prefere-se dizer, quando nós dizemos pessoas boas, porque são pessoas que não se locupletam fazendo perversidade com ninguém. São pessoas que têm uma ética na postura de agir, de escolher, de lidar com o outro e consigo mesmo. Mas elas preferem não se envolver com religião. Aí eu fico refletindo, essas pessoas podem trazer um trauma onde a religião, a fé através de uma determinada religião foi utilizada para dominar, para ferir, destruir, matar, subjugar. Não é? Você até imagina, Miranda, aqueles espíritos envolvidos na noite de São Bartolomeu, por exemplo, que sofreu aquela perseguição. Quantos espíritos não desencarnaram ali por conta daquela perseguição? Agora você imagina a raiva que aqueles espíritos, a vingança que aqueles espíritos não trouxeram durante anos, séculos de existência por conta daquela forma como foram perseguidos. Uma guerra santa, digamos assim. Pois né? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Você sabe, lidando com a mediunidade, existem alguns momentos mediúnicos meus que quando eu volto neles, eu fico refletindo. Então, um dos momentos mediúnicos que eu mais sofri foi quando um espírito, ele era religioso, eu não sei se ele era padre, eu não sei, era de uma hierarquia católica religiosa, não é? E ele sofreu uma calúnia de uma freira, que eu acho que a freira teve um envolvimento emocional com ele, ou queria alguma coisa, e ele se manteve fiel ao compromisso dentro da ordem. Então, ela lançou uma calúnia diante dos superiores dele, dizendo que ele havia abusado dela. E aquela criatura, ela foi penalizada
Fizeram ele sentar numa cadeira de ferro, com as pernas algemadas à cadeira, com os braços algemados, eram correntes, né? Presos ali na cadeira, e ele foi queimado vivo. Olha, quando eu fico refletindo nesse momento mediúnico, eu lembro da dor e o desconforto que foi para mim sentir aquelas coisas, não é? Esse espírito se fez presente, eu acho que umas 2 ou 3 vezes numa determinada reunião mediúnica. Mas a primeira vez, ele urrava de dor. Entendeu? E essa pessoa que fez tudo isso estava encarnada agora. E fazia parte daquele grupo espírita. Entendeu? Estava modificada, né? Estava modificada, aspas. Ela não era médio da casa ainda, não sei se agora é. Ela era assistente da casa, que estava chegando à casa trazendo sérios problemas conjugais, conflitos domésticos. E o nome foi colocado na irradiação. Na hora da reunião mediúnica, foi envolvido a família dela por conta de toda uma situação no entorno que estava dentro naquele grupo espírita, entendeu? E aí ele deu a comunicação. E aí ele que se apresentou. E ele falando tudo que ele viveu. Ele não trazia, interessante, ele não odiava ela. Ele não expressava ódio, mas ele não conseguia se desatrelar da mágoa. E é interessante isso, porque nem todo magoado odeia. Sim. Foi uma coisa que eu aprendi naquele momento mediúnico. Nem todo magoado odeia. Sim. Só está ferido. Ele estava ligado a ela, mas não pela vingança. E ele foi atraído por ela, então ela não tinha paz doméstica dentro do lar. Porque o sofrimento dele... Aí sou eu, Miranda, que fico especulando em cima do que eu... Meu Deus, será que ele também nutria alguma afeição por ela? Mas ele se manteve íntegro no compromisso, sabe? Ele não rejeitava ela. Ele considerava, ele não desdenhava, mas ele não se submetia aos caprichos dela, porque ele tinha um compromisso ético com aquilo que ele tinha abraçado. Interessante. Kardec continua aqui, Eduardo, a gente finalizando esse item 35 e fechando o ciclo desse estudo. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, então que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Nós estávamos comentando aqui, Eduardo, a gente estava falando dessa questão de Deus, né, do materialismo e das pessoas que de alguma maneira, dos espíritos que de alguma maneira se revoltaram contra a própria religião, não por conta dos seus ensinamentos, que às vezes até é interessante, mas por conta dessa ideia de Deus, porque se Deus não faz aquilo que eu quero, Deus não existe, Deus não é bom. Mas Kardec ele vem falando que esses flagelos que atingem a humanidade, para o materialista são destruições. Ele só consegue ver isso. Ele só consegue ver a destruição. Até comentava com... Não sei se foi nesse programa, no programa anterior, que nós falávamos dessa questão dos flagelos, né, que não era para acontecer dessa maneira. Mas que, infelizmente, sim, pela nossa dificuldade, era assim, era a forma que Deus permitiu que acontecesse. E também esse detalhe aqui do final, né, o materialista, né, quando Kardec coloca, então o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada, porque morreu, acabou. E é interessante isso porque mesmo espíritos desencarnados, muitas vezes eles conservam a ideia de que estão encarnados. E é muito difícil, às vezes, para um ateu, claro que, conforme dizem os espíritos lá para Kardec, no Livro dos Espíritos, o que vai prevalecer é a condição moral. Repito o que já tinha dito, a pessoa pode ser ateu, mas ser uma pessoa do bem. Então o que vai prevalecer é isso, é o caráter, é a moral que aquela pessoa tem, independente dela crer ou não em Deus. Até porque tem muita gente que crê em Deus e não vale nada, né? Então isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Mas muitos ateus, por terem uma forte convicção de que morreu, acabou, o nada os espera, quando eles despertam no plano espiritual e eles se veem acordados, se veem com o mesmo corpo que tinham, respirando,
eles entendem o quê? Eu continuo vivo, no corpo. E alguns deles demoram um pouco a perceberem que estão desencarnados. Até espíritos que eram religiosos. E aí a gente lembra do livro E a Vida Continua, né, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, da Evelina e do Ernesto. Eles desencarnam, eles fizeram a mesma cirurgia, né, estavam com o mesmo problema de saúde, se encontram no hospital, tem aquela amizade, e os dois desencarnam e se reencontram num hospital do plano espiritual. É muito interessante esse livro. E aí o Ernesto Fantini, ele tinha um certo conhecimento espiritual, né, porque ele estudava essa parte espiritualista. A Evelina era católica, mas tinha pouco conhecimento. Frequentava a missa, tal, mas não tinha muito conhecimento. Quando a Evelina está no plano espiritual e o Ernesto, eles começam a perceber que tinha algo estranho, porque, segundo eles, a família não visitava. E sempre que eles questionavam os enfermeiros, não, daqui no tempo certo, vai ter a visita, tal. Quando eles receberam permissão, né, que já estavam melhor de saúde espiritual, para frequentar o parque hospitalar, eles começaram a entrar em contato com outras pessoas do parque hospitalar. E uma das senhoras, meio fofoqueira, chegou para a Evelina e falou assim: mas você não sabe não o que está acontecendo? Você não percebeu nada? A Evelina, mas percebe, porque para a Evelina ela estava encarnada. E ela entendia o seguinte, que curada, né? O entendimento dela e do Ernesto, mas sobretudo dela, é que eles tinham... Alguma coisa tinha acontecido na cirurgia e ali era uma clínica psiquiátrica, que eles estavam internados. Tipo assim, ficamos meio doido, botaram a gente aqui. E aí chegou essa senhora e essa senhora falou: mas você não sabe o que está acontecendo? Aí a Evelina: não. Estão falando por aí que a gente tudo morto. Aí a Evelina desmaiou. Coitada. Desmaiou de novo, teve que ser internada novamente. O Ernesto, ele ficou impactado, mas ele já estava desconfiado de que alguma coisa tinha acontecido. E ele imaginava que poderia sim estar desencarnado pelos estudos que ele já tinha feito. E isso a gente está falando de duas pessoas que acreditavam em Deus. Sim. Né? Agora, imagina o ateu. Até ele perceber, até ele se dar... Porque muitos ateus, eles chegam até a acreditar que estão tendo uma alucinação. Como que eu... E aí, mesmo que ele veja um familiar desencarnado, ele vai falar assim: eu enlouqueci. Como é que eu posso estar vendo você? Você está morto. A morte acaba com tudo. Como é que eu estou te vendo? Então, ele fica numa confusão mental, achando que está louco. Quando, na realidade... Sim. Ele vai levar um tempo, né? E aí sim, dependendo do caráter daquela pessoa, de como ele viveu, se ele fez o bem, se foi uma pessoa dedicada, apesar de se considerar ateu, ele vai se adaptar, ele vai se acostumar com a nova realidade espiritual e reconhecer. Diferentemente daqueles que fazem o mal, né? Seja ateu ou seja religioso, vai pagar um preço alto, conforme o próprio Jesus coloca no Evangelho. É verdade, mas sendo materialista, sendo ateu, todos teremos materialistas ou ateus. Viveremos, não tem jeito. Teremos o mesmo destino. Eles viverão, é o irmão X, eles viverão. Eles viverão, né? E o nosso destino é um só, despertar para a luz. Estamos caminhando aí, Eduardo, finalizando esse ciclo de mais um livro. Digamos assim, no final de um livro. Mais uma leitura completa. Próximo programa nós iniciaremos o capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Então, obrigado, Miranda. Obrigado, Jesus, Eduardo. Muita paz a todos. Por nos auxiliarem aqui nesse estudo que para nós é muito gratificante. E amigo ouvinte, internauta, até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos, estamos estudando o capítulo 7º da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos por ele classificados endurecidos. Nos apresenta, como também o fez em outros capítulos. Nós vemos que ele nos traz, então, os ascendentes da situação em que está o espírito, as opções, as escolhas, o modo de viver, de escolher, a forma de desencarnar e o despertamento e a continuidade da vida no plano espiritual. Nós, neste capítulo 7º, estudando espíritos endurecidos, estamos aqui observando um perfil bastante interessante, desafiador e dramático do ponto de vista das propostas e dos desejos que todos nós temos de evolução. Observando os vários quadros da vida no mundo, o egoísmo, nós sabemos, está posto lá em O Livro dos Espíritos, a pergunta e a resposta sobre o egoísmo, de número 913. O egoísmo causa todos os nossos males, todos os nossos vícios e todos os nossos sofrimentos. Isso não só no plano material, como também no plano espiritual. Lá é que nós descobrimos que estamos com essa carga de constrangimento, de sofrimento por nossa própria obra. Portanto, o Livro dos Espíritos nos atenta para o egoísmo e também o Evangelho segundo o Espiritismo e também todas as obras subsidiárias, e porque o egoísmo, na verdade, e o egoísta não ajuda os outros, nem com atos, nem com palavras, nem com depoimentos, etc. Por isso, no plano espiritual, ele é mantido em isolamento, porque assim como se isolou, não se aproximou de nenhum irmão, de nenhuma criatura para ajudá-lo, então no plano espiritual ele também continua assim, isolado. Nós vemos que o comportamento de um egoísta vai resolver o assunto sempre do ponto de vista do seu interesse. Acha que por direito divino, outros têm obrigação de fornecer-lhe todos os dados, de ceder-lhe a vez em todas as circunstâncias, de facilitar-lhe todas as informações, de fazer, enfim, as coisas para ele, para o egoísta, e ele então deve aguardar que todo mundo esteja disponível para ele o tempo todo, etc, etc. Ele então aceita, entre aspas, tudo isso como se fizesse um favor em aceitar, como se fosse uma concessão da parte do outro, porque ele está ali recebendo, então ele faz uma concessão ao outro, a esse que está fazendo-lhe um favor. E nesse particular, esse que se esforça por ajudá-lo ainda é tido assim como uma pessoa, uma criatura de segunda classe que não merece, na verdade, nenhuma atenção e nenhum valor. E ainda, por cima, é exigente dos resultados, o egoísta. Imaginemos então o caso de alguém que ouve orientações sobre vencer e repudiar as suas más tendências. Esbraveja essa pessoa dizendo que isso não é da conta de quem quer ajudá-lo.
menospreza, desconsidera, desqualifica uma ajuda recebida e diz que a ajuda não o deixou satisfeito, porque, pode dizer ele, e disse Ximene, que é o espírito cuja trajetória estamos começando a estudar hoje, não fora como desejar, ou como é de se desejar. Isso em relação a uma ajuda que recebeu. Admite e diz que sofre. Pede com certa arrogância que se ore por ele e arremata exigindo resultados. E depois veremos. Esse é o quadro aqui, em breves linhas, sobre o espírito Ximene, que o nosso querido codificador Allan Kardec apresenta aqui no capítulo 7º da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Diz-nos nosso querido Kardec: sob este nome, Ximene, em uma comunicação de Bordeaux em 1862, diz-nos Kardec: sob este nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, habituado a este gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz no duplo propósito da sua própria instrução e do progresso deles. Segue-se então o diálogo à mesa mediúnica, transcrito por nosso querido Kardec. Quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? Resposta: de homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhes as torturas? Pergunta inútil. Compreendo, mas outros precisam de explicações. Isso pouco me incomoda. O egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Pode ser. Se quiserdes ser aliviado, começai repudiando as más tendências. Não te incomodes com o que não é da tua conta. Principia orando por mim, como praticas com os outros, e depois veremos. Aqui nós vemos como ele cobra o favor da oração, inclusive da oração. A outra pergunta que se segue: a não me auxiliardes com o vosso arrependimento, a prece pouco valor poderá ter. Resposta de Ximene: mas falando, em vez de orares, menos ainda me adiantarás. Nós vemos aqui o desprezo, a arrogância do espírito aqui à mesa mediúnica. Então, desejais adiantar-vos? Talvez, não sei. Vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia os sofrimentos. Ele está interessado apenas no seu sofrimento aliviado. Unamos então os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o vosso alívio. Vá lá. Depois da prece, estás satisfeito? Não como fora para desejar. Mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo. É possível. Nós vemos aqui também a indiferença, o descaso com que esse espírito recebe a ajuda. Quereis voltar? Se me chamares. Nós vemos aqui essa indiferença, o desinteresse. Diz que sofre, mas também não quer colaborar em absoluto. Esse é um quadro que nós vemos dramático pela dureza do espírito. Nós, então, neste caso, vamos lembrar que, solicitado a fazer a sua parte, e nós sempre somos solicitados a fazer a nossa parte. Temos esse exemplo naquela excepcionalmente bela cena de Jesus, quando, diante da multidão famélica esfomeada, ele pediu
aos circunstantes: que tendes? É claro que Jesus poderia perfeitamente multiplicar pães e peixes à vontade e ainda sobrar, como aconteceu. Mas ele deu esta lição, perguntando: que tendes? Para que nas horas em que nós precisamos de ajuda, nós façamos algum esforço, ofereçamos alguma coisa de nós para a realização daquele momento em nosso benefício. Então, solicitado a fazer sua parte, no caso aqui de Ximena, com seu próprio arrependimento, o que é absolutamente correto do ponto de vista da médium que estava conversando com ele e ajudando a ele, para potencializar a prece. Então, cada um faz a sua parte. Ele diz então à médium, que se dispõe a ajudá-lo, que deve deixar de falar e orar, porque ele está ali conduzindo. Imaginemos aqui a falta de concepção, a falta de consciência do que está ali acontecendo e da sua própria condição. Ele diz à médium, que está ali para ajudá-lo, que ela deve deixar de falar e orar, porque senão, diz ele, menos ainda isso me adiantará. Ele só se interessa por aquilo que vai satisfazer o seu desejo, a sua necessidade. Então ele faz uma concessão, digamos assim, entre aspas, naturalmente, falar, para unir seu pensamento ao pensamento da médium que ora por ele em seu próprio benefício. Na verdade, a prece ajuda. Ele, no fundo, ele está cobrando a prece como uma espécie de alívio. Ele quer se livrar daquele sofrimento, mas ele próprio depois é capaz de reconhecer, quando foi perguntado: o egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Ele responde: pode ser. Então, mas aí no caso da prece, ele diz também arrogantemente que a médium pare de falar, não converse com ele ali à mesa mediúnica, então passe para a prece justamente para aliviá-lo neste momento em que ele está precisando de ajuda, e com essa arrogância ele ainda cobra daquele, e no caso daquela médium, que vai ajudá-lo. Nós aqui estamos ajudados sempre por Jesus e pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, através das quais eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estuda junto aqui comigo. Nós estudamos juntos o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. E oramos sempre pelos nossos irmãos, aproveitando enquanto estudamos a trajetória de Ximena. Vamos também vibrar em prece para que Ximena possa receber também as vibrações. Atualmente ele já deve estar muito avançado no conceito e na consciência do que lhe aconteceu e do que lhe compete, e a nós também compete fazer para a nossa própria evolução. E então, nesse particular, nós vemos que a prece ajuda efetivamente. Isso todos os mentores, toda a codificação está planificada, cheia de provas da ajuda da prece e, sobretudo, no Evangelho de Jesus. Porque mesmo os espíritos endurecidos pedem prece. Dentro de sua arrogância, Ximena acabou pedindo também, aceitando sua arrogância e seu orgulho. Não deixariam que ele pedisse tão diretamente, mas o fato de aceitar e até cobrar implica em que ele também está querendo a prece. Que a prece traz um alívio, porque ela propicia, no caso aqui, o repúdio às más tendências de todos nós, em todas as situações, mas também propicia o repúdio às más tendências, que era também um dos objetivos aqui no caso de Ximena, propicia o arrependimento, propicia
ao espírito encarnado ou desencarnado abandonar a arrogância de checar, de verificar imediatamente os resultados, porque sabemos que o tempo é de Deus, e também propicia, naturalmente, em consequência, a disponibilidade íntima para receber os fluidos da prece e a capacidade de receber o envolvimento suave de magnetismo benfazejo que vem da prece, ou seja, dos bons espíritos e da natureza, porque toda prece sincera para o bem recebe a potencialização, a colaboração, a ajuda de bons espíritos, em nome de Jesus, em nome de Deus. Nós aqui falamos sobre a capacidade de receber que os fluidos da prece facultam, ajudam a criatura a desenvolver. A capacidade de receber é também uma forma de humildade da parte de quem recebe uma ajuda, e é exatamente também o que falta aqui ao espírito Ximênio. Mas já que estamos falando de prece, vamos mais uma vez recordar o mecanismo da prece, que através do meio, qual é o meio através do qual se dá o mecanismo da prece? É através do fluido cósmico, também chamado fluido universal. Fluido cósmico universal, como normalmente se refere a esse fluido, é uma redundância, porque a palavra cósmico vem do grego, que significa universos em latim. Então, dizendo fluido cósmico ou fluido universal, é a mesma coisa. Pelo mecanismo da prece, então, nós temos o pensamento, mais o pensamento do beneficiário, daquele em cujo benefício se está ou se vai fazer a prece, e mais a vontade, tanto de quem vai receber quanto de quem vai orar. Nós temos então o pensamento como a mais elevada expressão da energia mental propriamente dita. A energia mental que todos nós temos é capaz de agir sobre as diferentes formas de energia. Essa energia reconversível, portanto, é capaz de transformar essas formas de energia através de radiações de potência que humanamente ainda não é possível detectar. Nós vemos aqui a grandeza da criação de Deus e da ação, da responsabilidade de Jesus, o Cristo planetário, nosso amado Mestre. Então, é de alto e efetivo poder, evidentemente, e que se traduz em fenômenos eletromagnéticos inapreciáveis. Nós não podemos nem imaginar as belezas e os fenômenos eletromagnéticos que acontecem durante uma prece. A prece também promove a energização das ideias. O que significa isso? Significa a corporificação em formas pensamento, susceptíveis de serem vivificadas, materializadas. Portanto, quando nós estamos orando, as nossas ideias vão se transformando, vão assumindo formas. A expressão de nosso querido mentor André Luiz, formas pensamento, que são suscetíveis, são capazes de serem vivificadas, materializadas. Aqui está o efeito da prece. A prece retrata sempre, como imagens vivas, as emoções e os sentimentos do espírito encarnado ou desencarnado, condensando e expressando automaticamente e com exatidão toda e qualquer emoção, todo e qualquer sentimento de qualquer ente espiritual sob características, forma, cor, som, densidade, peso específico, velocidade, frequência vibratória, etc. Todas essas características que estão e vão se tornando expressas, manifestas durante o processo
da prece. Observemos, então, portanto, a necessidade de nosso pensamento alinhar-se na prece que outra criatura faz por nós. Por exemplo, nós vemos aqui o nosso exemplo citado anteriormente. À mesa mediúnica e em todas as reuniões, essa união de pensamento e de todos os pensamentos unidos como um feixe de varas, como disse Jesus, isso é fundamental durante as reuniões mediúnicas, por exemplo, quando o pensamento do dialogador, da criatura, do médium que está ali conduzindo a reunião, materialmente falando, porque quem conduz são os espíritos orientadores da reunião, que são sempre espíritos muito qualificados, de alta envergadura, porque são muito delicadas as reuniões, tanto de psicografia quanto de psicofonia. Então, observemos, portanto, a necessidade de nosso pensamento alinhar-se na prece que outra pessoa faz por nós ou por outrem, no caso de nós estarmos ali juntos, para fazermos como um feixe de varas, como disse Jesus, para fazermos mais forte o pensamento e, portanto, mais fortes as manifestações dos benefícios que vão ser auridos pelo espírito beneficiário, exatamente o que vai acontecer no caso de Ximênio, ainda que o pensamento de Ximênio não esteja devidamente preparado, qualificado, desejoso de participar do acompanhamento das vibrações do desejo, da pureza de sentimento e desejo de servir da médium que o está ali ajudando. Portanto, a ligação dessas informações sobre o pensamento e o caso do espírito que nós citamos, que é Ximênio, ainda há pouco, está aqui bastante bem exemplificado. A prece, no fundo, é um remédio. Esse remédio pode ser imediato ou pode ter um benefício um pouco mais demorado, quer dizer, pode demorar um pouco mais para que sejam sentidos os benefícios da prece. Exatamente como acontece com alguns medicamentos, alguns remédios que nós usamos, do ponto de vista aqui da medicina terrena. Alguns remédios requerem mais tempo para fazer o efeito. E isso nós sabemos, depende, às vezes, da própria condição farmacológica do medicamento, mas também da situação em que está o corpo que está recebendo esse medicamento. Isto do ponto de vista material físico. É exatamente o que também vai acontecer e acontece com a prece como remédio. Tem benefícios claros, inquestionáveis, e os benefícios podem ser imediatos. De um modo geral, imediatamente sempre há um benefício, mas os benefícios totais eventualmente podem demorar mais um pouco. Isto porque alguns remédios, como a prece é um remédio, podem requerer mais tempo para fazer o efeito, e nós aqui estamos estudando os motivos pelos quais, também no caso da prece, alguns benefícios podem demorar um pouquinho, mas sempre vêm, e imediatamente todos sentem logo, e todos sentimos logo os benefícios da prece, esse halo, esse ar benfazejo, esta sensação maravilhosa de bem-estar que a prece nos oferece. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, em nossa prece, Mestre, para que possas nos auxiliar a todos em humanidade, na direção da tua luz, da tua paz. Que assim seja, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.